O risco do Brasil, medido pelo CDS de 5 anos, voltou a crescer e só em 2021 acumula uma alta de 29%. Mas o que isso significa para o Brasil e para o futuro do país? Oi, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e tenho especialização em investimentos Ambima. Então, CDS de 5 anos cresceu mais ou menos 29% só em 2021. Voltou a crescer recentemente, muito por conta de algumas questões, como essa possibilidade do parcelamento de precatórios, que passa uma mensagem perigosa ao mercado e para os países com os quais o Brasil tem uma dívida. Também sobre essa possibilidade do fundão eleitoral, que foi vetada agora pelo presidente Bolsonaro, mas que também passou uma mensagem perigosa ao mercado. E com relação a toda aquela questão orçamentária do país, que todos sabemos que está bem apertada, que o país está com dívidas perigosas. Bom, então o risco do país, risco de crédito, ele aumenta e aumenta cada vez mais. E qual é que é a remuneração pelo risco? Isso aí é a taxa Selic, a taxa básica de juros. Então, para que o país atraia capital estrangeiro, atraia investimentos e empréstimos, ele precisa oferecer uma taxa de juros atrativa, que faça valer a pena, na ótica do investidor, aplicar dinheiro no país. Porque senão o investidor vai pensar, bom, o país está com um risco cada vez maior, mas será que vale a pena eu aplicar dinheiro nesse país? Aí ele vai ver a taxa de juros, a taxa básica de juros do país. Se ela está muito baixa e menor do que o risco em si, aí ele vai pensar, bom, essa relação risco-retorno não está muito boa, eu corro muito risco, só que eu não tenho muito retorno esperado. Aí ele vai colocar o dinheiro em um país mais seguro ou um país arriscado com uma taxa de juros maior. Mas se a Selic ela for aumentando, aí ele vai pensar, bom, eu corro um risco, mas eu tenho uma boa perspectiva de ganho, porque essa taxa Selic está em níveis que até podem me trazer ganhos bons. Aí ele vai pensar isso. Então, quando o risco do país ele aumenta, então é uma tendência que até mesmo para conter uma alta do câmbio, o país ele eleve a taxa de juros, a taxa básica de juros, a taxa Selic, que é o que a gente já vê acontecer. Então, a taxa Selic ela vem subindo e a expectativa do seu nível, dos seus níveis futuros também vem crescendo cada vez mais. No último boletim Foco divulgado pelo Banco Central do Brasil, a Selic em 2021, a tendência é que ela já esteja em 7,5% ao ano. Então, o próprio Banco Central, ele tem essa estimativa, essa projeção de que até o final de 2021, a taxa Selic esteja em 7,5% ao ano, sendo que esse número pode muito bem aumentar, essa projeção pode muito bem ser elevada. E a gente já vê essa expectativa de juros se refletindo em títulos públicos federais. Tem tesouro pré-fixado que já está pagando 10% ao ano. Claro, com um vencimento maior, mas já indica essa perspectiva de crescimento futuro da taxa básica de juros, porque títulos pré-fixados, principalmente do Tesouro Direto, levam muito em consideração os juros futuros. Então, como o mercado identifica os juros futuros do país, que obviamente já estão bastante elevados em relação a tempos atrás. Então, expectativa de juros cada vez maior. Vamos lá, então. Qual é a relação entre os juros e a economia em si? Então, o que um juros maior, o que uma taxa Selic maior vai ter de impacto na sociedade? Pessoal, quando a Selic ela aumenta, então os juros que são aplicados pelos bancos também fica maior. Então, para uma empresa ir lá e pegar um financiamento com um banco para tentar expandir seus negócios, essa empresa vai ter que pagar mais juros. Então, vai ficar menos viável para uma empresa ou para uma pessoa também estar iniciando um negócio ou expandindo seus negócios atuais. E é justamente a expansão de negócios que faz com que empresas ou pessoas contratem outras pessoas, com que o nível de desemprego
caia mais, com que mais pessoas estejam empregadas. E se mais pessoas estão empregadas, então essas pessoas têm mais capacidade de consumo, de consumir. Então o consumo ele é mais estimulado quando a Selic ela está mais baixa. E além disso, quando o consumo é mais estimulado, a produção também é mais estimulada e com isso a necessidade de empregar pessoas, de mão de obra também fica maior, fazendo com que o desemprego tenda a cair. Isso quando a Selic está mais baixa. Evidentemente, quando a Selic ela sobe, é o contrário que tende a ocorrer. Então, se os investimentos são mais inviáveis, então é mais difícil você aumentar seu potencial produtivo, aumentar sua produção, você não tem tanta demanda por mão de obra, você não contrata tantas pessoas, o desemprego aumenta, o consumo ele tende a reduzir, bem como a necessidade de produção, como um efeito de bola de neve. Então a gente consegue entender isso. Então a expectativa, quando a Selic está maior, é também de menos produção, de um nível de investimentos em renda fixa maior, porque ela está mais atrativa, menos investimentos em bolsa de valores, menos negócios sendo iniciados e negócios existentes agora irão parar de se expandir tanto, trazendo uma perspectiva com relação ao desemprego maior e também uma tendência de que o consumo ele seja bastante reduzido quando a Selic ela aumenta. Mas a gente já viu isso acontecer quando o risco aumenta muito e a Selic não acompanha esse risco, então o fluxo de capital estrangeiro no país ele fica muito baixo, então começa a sair muito dinheiro, a demanda por dólar começa a aumentar muito, a demanda por real começa a reduzir muito, fazendo com que o dólar fique muito elevado perante o real, fazendo com que a gente tenha uma valorização cambial muito forte. Então, nós temos essas perspectivas com relação a esse aumento do CDS e também a eventual valorização, ao eventual aumento da taxa de juros, não só atual, mas também a sua perspectiva futura. Então, essa foi uma breve análise sobre esses aumentos constantes do risco do país. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novas notificações e vejo vocês nos próximos vídeos.